Olá, cursistas! Estamos de volta para a nossa última aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos da disciplina Português 2. Como já disse, é um prazer estar aqui com vocês. Além dessa videoaula, que apresentaremos todo o conteúdo programático do plano de ensino, vocês terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderá acessar a qualquer momento e em qualquer lugar o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos e vídeos disponíveis. Nos fóruns de discussões, vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas, interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim e pelo tutor presencial e pelo tutor à distância, naquilo que for necessário. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Essa videoaula corresponde à unidade 4 que consta na sala virtual. Trabalharemos nessa unidade a expressão escrita, relatório, resenha e currículo. Dando sequência à nossa aula sobre expressão escrita, vamos conhecer agora o gênero textual, que é muito utilizado nos ambientes corporativos, pois é um ótimo meio de comunicação de resultados parciais ou totais de uma determinada atividade. Experimento, projeto, ação, pesquisa ou outro evento, esteja finalizado ou ainda em andamento. O relatório. O relatório é um texto de natureza expositivo e informativo. Trata-se de um agrupamento de informações que tem como objetivo relatar e divulgar dados, conclusões ou ainda o andamento de uma atividade. Pode ser um relatório técnico, científico, de experimentos, de um projeto ou de uma pesquisa. No meio empresarial, são muito comuns os relatórios de resultados, como os de produtividade ou ganhos. Há ainda os relatórios de viagens e visitas técnicas. Dificilmente um relatório será a outro. Isso porque há inúmeros contextos em que sua produção se justifica. Além disso, as informações a serem expostas são as mais variadas, inclusive em sua forma, já que se pode utilizar recursos paratextuais, como as tabelas, as listas e os gráficos para sustentar esse tipo de documento. O importante é ter em mente que um relatório precisa dar conta de transmitir todas as informações pertinentes ao assunto que o gerou. Ele tem que ser uma base de dados confiável, visto que em muitos casos ele não só pode gerar outros documentos, como orientar novos procedimentos, parametrizações e estratégias. Vamos dar uma olhada nos elementos formais de um relatório. Em linhas gerais, um relatório apresenta os seguintes elementos. Vamos dar uma olhada. O primeiro momento, deve-se deixar claro que relatório será esse. E para isso, você usará a apresentação do relatório, que constará de capa e folha de rosto. Na sinopse, que é um pequeno resumo do que originou o relatório, você deverá colocar se é uma pesquisa, se é um projeto, um experimento. Na verdade, o que poderemos encontrar no corpo do texto. O sumário, que também sintetiza o que nós iremos encontrar no seu texto, constará de lista e localização das partes principais do relatório, enumerados corretamente. Logo em seguida, vem a introdução. Na introdução, você deve colocar os objetivos desse relatório, a justificativa desse relatório, quais as hipóteses de resultado desse relatório, ou as avaliações desse relatório, porque depende do andamento do relatório. Cada relatório é um caso.
E o objetivo do relatório vai depender a que meio será utilizado. Só que ainda tem mais. Se você for observar, no corpo do texto, que é o desenvolvimento desse relatório, você terá que mostrar qual a metodologia que você irá empregar na pesquisa ou na coleta de dados, se for um dado que necessite de entrevistas, de gráficos, como que você irá reproduzir todos esses dados dentro do seu texto, dentro do corpo do texto. Como que você vai desenvolver isso? O embasamento teórico. Para você fazer um relatório, você precisa de ter um embasamento teórico que vai ser sustentado por uma teoria científica. Logo em seguida, a apresentação e análise desses dados. Que dados são esses? Onde foram catalogados? Como que você analisa esses dados? De que forma que esses dados podem contribuir para o local de trabalho, para o local acadêmico, para uma determinada comunidade? E outra coisa, além dessa análise de dados, essa interpretação ela é importantíssima para informar ao leitor a que condições anda a sua pesquisa. Porque nessa interpretação, você deverá ter uma conclusão parcial em que pé o seu projeto está sendo desenvolvido. Porque o relatório pode ser um relatório em fase inicial, pode ser um relatório ainda em conclusão e um relatório finalizado. Na conclusão, nós temos essa decorrência da análise e a interpretação desses dados. A interpretação desses dados vai levar o indivíduo a outras associações. Se a pesquisa fecha ou se a pesquisa vai ser desenvolvida numa segunda parte. Correto? Ainda no relatório pode constar, em alguns casos, apêndice e a bibliografia. No apêndice desse relatório são as tabelas, são os quadros, os gráficos, as listas que não aparecem no texto na íntegra, mas que por algum motivo foram mencionados ou embasaram o relatório. Se é importante utilizar dessas tabelas, desses quadros que não apareceram no texto, mas ele embasa o seu texto, ele precisa aparecer no apêndice para confirmar os seus objetivos, para confirmar essa metodologia que você utilizou e confirmar esse resultado. A bibliografia desse seu texto, que são a relação das obras, as teorias que você consultou, os documentos que você utilizou, precisará existir no final do seu texto. Porque se você citou, outro pesquisador pode ter interesse de também verificar se a sua pesquisa encerrou ali ou se há necessidade de continuar pesquisando sobre o assunto. As partes de introdução, desenvolvimento e conclusão não precisam ser separadas, podendo constituir um único texto. Quanto à estruturação do texto, a escrita precisa ser clara e direta. Não pode haver margens para dúvidas ocasionadas por frases ou parágrafos truncados. Sempre que utilizar termos técnicos, procure explicá-los,
bem como siglas e outras abreviações. Em um relatório, deve sempre predominar o caráter científico, ou seja, nada de achismo. Tudo o que for sugerido, as avaliações e as conclusões, devem estar embasadas por dados e informações concretas. Se você utilizar gráficos, anexos, tabelas, confira os números e os textos, confrontando-os com os da pesquisa que realizou ou com os obtidos na observação feita. E a resenha? A resenha é uma interpretação minuciosa e detalhada do que você entendeu sobre determinada leitura. Você lê, interpreta, opina, impõe suas ideias e passa tudo isso para o papel. Diferente do resumo, que você deve colher os dados mais importantes da obra, uma cópia fiel do que está escrito, sem interpretação particular ou opinião. Todos que passam pelos bancos de uma universidade ou escola acabam se deparando com a necessidade de fazer uma resenha. Um dos tipos de trabalhos mais solicitados pelos professores. Mas como fazer? Como fazer uma resenha? Como um gênero textual, uma resenha é um texto em forma de síntese, que expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições, shows. O fato é que muitas pessoas chegam à faculdade sem saber como elaborar uma resenha com a mínima qualidade. O objetivo da resenha é guiar o leitor pelo emaranhado da produção cultural que cresce a cada dia e que tende a confundir até os mais familiarizados com todo esse conteúdo. Como uma síntese, a resenha deve ir direto ao ponto, mesclando momentos de pura descrição com momentos de crítica direta. O resenhista que conseguir equilibrar perfeitamente esses dois pontos terá escrito a resenha ideal. No entanto, sendo um gênero necessariamente breve, é perigoso recorrermos ao erro de sermos superficiais demais. Nosso texto precisa mostrar, ao lembrar as principais características do fato cultural, sejam elas boas ou ruins, mas sem esquecer de argumentar em determinados pontos e nunca usar expressões como eu gostei ou eu não gostei, pois essa é uma característica que o texto científico, aquele usado em TCC e artigos científicos, não precisa. A resenha deve possuir as mesmas qualidades de estilo imprescindíveis a todo o texto escrito, como simplicidade, clareza, concisão, propriedade vocabular, precisão vocabular, objetividade e impessoalidade. Além disso, a resenha deve apresentar imparcialidade, atitude científica e privilegiar o essencial, seja na defesa ou no ataque. O resenhista deve julgar as ideias da obra sem paixão, devendo posicionar-se criticamente como um juiz e apresentar tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos da obra, sem defender ou lado ou outro devido a motivos externos à obra. Amizade com o autor, imposição de editoras, professores, colegas. A resenha, assim como todo trabalho acadêmico, deve ter cunho científico, como eu já disse. Estar em conformidade com as exigências de objetividade e impessoalidade. Temos que lembrar isso. Você deve falar apenas do que é mais importante na obra, pois seu leitor raramente estará interessado em muitos detalhes ou em partes menos importantes. Devido a isso, é necessário respeitar o tempo que ele está reservado para ler o seu texto. Até agora eu falei sobre as resenhas de uma forma geral e livre, e esses dados são suficientes para você já esboçar algum parágrafo.
Contudo, as resenhas apresentam algumas divisões que vale destacar. A mais conhecida delas é a resenha acadêmica universitária, que apresenta moldes bastante rígidos, responsáveis pela padronização dos textos científicos. Ela, por sua vez, também se subdivide em resenha crítica, resenha descritiva e resenha temática. Vamos ver como funciona a resenha acadêmica crítica. Identifique a obra. Coloque os dados bibliográficos essenciais do livro ou artigo que você vai resenhar. Apresente a obra, situe o leitor, descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado. Descreva a estrutura, fale sobre a divisão em capítulos, em seções, sobre o foco narrativo ou até de forma sutil o número de páginas do texto completo. Descreva o conteúdo. Aqui sim utiliza de 3 a 5 parágrafos para resumir claramente o texto resenhado. Analise de forma crítica. Nessa parte, e apenas nessa parte, você vai dar sua opinião. Argumente baseando-se em teorias de outros autores, fazendo comparações, ou até mesmo utilizando-se de explicações que foram dadas em aula. É difícil encontrarmos resenhas que utilizam mais de 3 parágrafos para isso, porém não há um limite esclarecido e nem estabelecido. Dê asas ao seu senso crítico. Recomende a obra. Você já leu, já resumiu e já deu sua opinião. Agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil. Se for útil para alguém. Temos que ser sinceros. Utilize elementos sociais ou pedagógicos. Baseie-se na idade, na escolaridade, na renda. Isso tudo é importante. Identifique o autor. Mas cuidado, aqui você fala quem é o autor da obra que foi resenhada e não do autor da resenha. No caso, você. Fale brevemente da vida, de algumas outras obras, do escritor ou pesquisador. Assine e identifique-se. Agora sim, no último parágrafo, você escreve seu nome e fala algo como acadêmico do curso de letras, do curso técnico em Libras, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e por aí vai. Já na resenha temática, você fala de vários textos que tenham um assunto em comum. Os passos são um pouco mais simples. Apresente o tema. Diga ao leitor qual é o assunto principal dos textos que serão tratados e o motivo por que você ter escolhido esse assunto. Resuma os textos. Utilize um parágrafo para cada texto. Diga logo no início quem é o autor e explique o que ele diz sobre aquele assunto. Conclua. Você acabou de explicar cada um dos textos. Agora é sua vez de opinar e tentar chegar a uma conclusão sobre o tema tratado. Mostre as fontes. Coloque as referências bibliográficas de cada um dos textos que você usou. Assine, identifique-se. Coloque seu nome e uma breve descrição do tipo, acadêmico, do curso técnico, de Libras. O outro tipo de resenha é aquele que serve para divulgar uma obra. Simplesmente, ele permite ao leitor tomar conhecimento do livro, filme ou artigo que trata a resenha e, consequentemente, decidir se deseja ler ou assisti-lo. Esse tipo é muito comum quando referido a uma obra da literatura, o que constituirá uma resenha literária. Antes de iniciar a produção do texto, há alguns passos importantes que você deve considerar para que a qualidade do seu trabalho possa atingir um patamar de excelência. Então, eu pergunto a vocês. Como começar uma resenha? Há uma série de questões que você deve tentar responder em sua introdução. De que trata o livro? Ele tem alguma característica especial? De que modo o assunto é abordado? Qual é a tese do autor?
Qual a intenção do autor? Que conhecimentos prévios são exigidos para entendê-lo? A que tipo de leitor se dirige o autor? O tratamento dado ao tema é compreensível? O livro foi escrito de modo interessante e agradável? As ilustrações foram bem escolhidas? O livro foi bem organizado? O leitor, que é quem o livro se destina, irá achá-lo útil? Comparando essa obra com outras similares e com outros trabalhos do mesmo autor, a que conclusões chegamos? Evidentemente, você não precisa responder todas essas questões, sendo elas sugestões que você pode utilizar no início de sua resenha. Outro ponto em que muitos têm dúvidas é na hora de escrever a conclusão. Esse espaço final da resenha serve para expor sua avaliação sobre a obra. Até aqui você já deve ter discutido os argumentos do autor, né? E como ele os defende. Assim como ter avaliado a qualidade e a eficiência de diversos aspectos do livro ou artigo. Agora é o momento de avaliar o trabalho como um todo, determinando coisas como se o autor conseguiu ou não atingir os objetivos propostos e se a obra contribui de maneira significante para a área de conhecimento da qual você faz parte. Ao escrever essa conclusão, você pode considerar as seguintes perguntas. A obra usa graus de objetividade ou subjetividade apropriados à proposta inicial do autor? O autor consegue manter um foco da obra sem incorrer em excessos de opinião própria ou falha de fontes que comprovem seus argumentos? Em algum momento, o autor deixa de considerar aspectos relevantes de sua área, como outros pontos de vista ou teorias contrárias a dele? O autor conseguiu atender aos objetivos a que se propôs ao iniciar a obra? Que contribuições a obra traz para a sua área de conhecimento ou grupo específico de leitores? É possível justificar o uso dessa obra num contexto em que foi indicada? Uma disciplina do curso técnico em Libras, por exemplo? Qual o comentário final mais importante que você faria a respeito dessa obra? Você tem sugestões para futuras pesquisas dessa área? De que maneira ler, assistir determinada obra e se essa obra contribuiu para a sua formação? Quantos parágrafos tem uma resenha? O tamanho do seu texto pode variar muito, principalmente de acordo com o material que você estiver resenhado. Por isso, não há regra quanto ao número de parágrafos. Mas se você estiver escrevendo uma resenha para a faculdade, para o curso técnico, por exemplo, dificilmente você deve pensar em menos do que 2 páginas do Word, o que daria entre 6 a 10 parágrafos aproximadamente. Quando falamos de texto acadêmico, pouca coisa muda em relação aos demais tipos de materiais. Livros, filmes, palestras, teatros. Você deve considerar, no entanto, que um texto acadêmico deve ser impessoal. Seus verbos nunca serão escritos em primeira pessoa. Eu, nós. Extermine. Leia mais. Aprenda a usar os verbos de modo impessoal. Portanto, ao resenhar este tipo de texto, siga as dicas já expostas nessas aulas, mas tenha um cuidado ainda maior com a linguagem e atente para as normas da ABNT. Fazer uma resenha parece muito fácil à primeira vista. Mas devemos tomar muito cuidado, pois dependendo do lugar, resenhistas podem fazer um livro mofar nas prateleiras ou transformar um filme em um verdadeiro fracasso. As resenhas são ainda, além de um ótimo guia
para os apreciadores da arte em geral, uma ferramenta essencial para acadêmicos que precisam selecionar quantidades enormes de conteúdo em um tempo relativamente pequeno. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês sobre a resenha de um filme. A resenha do filme Somos Tão Jovens foi escrita por Marcelo Molinari. Fui enganado pelo trailer do Somos Tão Jovens. Não gostei muito do trailer e fui ver o filme com algum preconceito. Acabei surpreso com o resultado. Embora o filme não seja perfeito, ele apresenta uma narrativa sólida que obriga o espectador a pensar. Somos Tão Jovens mostra a história de Renato Russo. Somos Tão Jovens mostra a história de Renato Russo. O caminho mais fácil para contar a história seria realizar um filme biográfico padrão, contando o começo, meio e fim da vida do compositor. Flashes de sua infância, os conflitos do sucesso, ascensão e queda, problemas com drogas. O espectador comum esperava isso. Um apanhado geral da carreira de Renato Russo e a Legião Urbana. Li muitas críticas negativas acerca do filme por parte dos espectadores. Muitas pessoas saíram do cinema com a sensação de não ter compreendido nada. De fato, para quem não conhece um pouco sobre a cena roqueira inicial de Brasília, vai acabar muito confuso. Não sei qual era o objetivo da produção do filme, mas, de fato, o filme não é didático. O diretor escolheu realizar um recorte e preferiu focar-se na juventude de Renato Russo. Um bom conceito que permite compreender melhor uma face da vida do artista. Percebemos quem era Renato Russo através de cenas espalhadas de sua vida, cenas que deverão ser somadas pelo próprio espectador. O filme joga os dados e pede para que o espectador pense sobre Renato Russo e tire suas próprias conclusões. Não acho que exista mitificação do cantor neste filme. Ele é apresentado de uma maneira livre e aberta. Gostei do ritmo leve da narrativa, que não joga na cara do espectador quem é Renato Russo. Seria muito fácil transformá-lo em um artista controverso e apaixonado com conflitos com drogas ou homossexualidade. O diretor preferiu suavizar este lado e mostrar a vida de Renato Russo a partir da própria vida, ao invés de somente focar em seus dramas. O cantor é mostrado como um ser humano, sem ser julgado. Somos Tão Jovens apresenta um roteiro razoável, um pouco exagerado em alguns momentos, mas que não prejudica o filme. Gostei muito da atuação de Thiago Mendonça. Conseguiu segurar muito bem um papel difícil e foi capaz de apresentar um Renato Russo plausível e comedido. Outros personagens como Dinho Ouro Preto, Fê Lemos e Herbert Viana poderiam ter sido trabalhados um pouco melhor. Para quem for ver o filme, não seria uma má ideia ver o documentário Rock Brasília. Era de ouro antes. Acredito que muitas coisas mostradas em Somos Tão Jovens ficariam mais claras. O filme dramatiza um bom momento do rock brasileiro, mesmo para quem não gosta tanto de Legião Urbana, como é meu caso. Vai poder visualizar como o movimento punk e depois o pós-punk estavam muito vivos em Brasília do começo dos anos 80. Somos Tão Jovens é um bom convite para questionarmos o que é rock brasileiro e a própria cultura brasileira. Vivemos em um universo cinematográfico dominado principalmente por filmes estrangeiros e, por vezes, ficamos presos a este mundo e suas questões. É bom ver um filme mais próximo de nós,
Legião Urbana Capital Inicial, Plebe Rude, são bandas de peso que continuam a influenciar Somos Tão Jovens. Pode não ser perfeito, mas apresenta uma narrativa bem feita e questionadora. Vamos ver mais um gênero textual, o currículo? O currículo é uma palavra que vem do latim, curriculum vitae, que significa algo como trajetória de vida. A palavra já aportuguesada, currículo, é um documento que apresenta o histórico de uma pessoa em relação às suas experiências profissionais, formação acadêmica e características pessoais. Currículo, ser ou não contratado, você certamente já deve ter elaborado o seu, ou então pelo menos ouvido falar neste documento de grande importância social. Isso porque um currículo bem elaborado pode ser a diferença entre alguém ser ou não contratado para uma vaga de emprego. Como a dinâmica do mercado de trabalho é cada vez mais acelerada, as empresas utilizam-no como o primeiro filtro para selecionar seus candidatos. É fato que você ainda está estudando justamente para aprimorar o seu histórico, mas é importante entender que além de demonstrar toda a bagagem e formação do candidato, um currículo também precisa ser muito bem elaborado. De nada adianta uma ótima formação ou experiência se sua apresentação no papel não refletir isso. Um currículo precisa ser bem escrito, deve relatar de fato quem você é, sem informações exageradas ou desnecessárias. Como fazer um currículo? Lembrando que os excessos comprometem busca pela vaga. Ele é a porta de entrada para uma nova rotina de vida. Não há vaga de emprego que não passe por um currículo. Por isso, quanto mais bem feito o seu resumo profissional, maiores as chances de se colocar ou de recomeçar, quem é que sabe? No mercado de trabalho, segundo especialistas de empresas de recursos humanos, ouvidos pelo UOL Empregos, os principais erros dos currículos que analisam estão relacionados ao excesso de experiências narradas, de inovação gráfica, de números de documentos. Então não adianta entregar calhamaços cheios de perfumaria, mas carentes de dados objetivos. E pior, com erros de português. 1 ou 2 páginas para os mais experientes é suficiente. Além de mais, um documento bem escrito é preciso garantir a apresentação com informações concisas e fáceis de serem analisadas. Na apresentação gráfica, a criatividade tem de ser moderada. Use uma fonte bastante conhecida e prefira poucas cores. O selecionador pode imprimir o currículo em preto e branco e perder dados. Nos dados pessoais, não liste todos os seus números de documentos. O que tem de ter é nome, endereço, telefones atualizados, e-mail, data de nascimento e estado civil. Foto, se a vaga pedir. Não é levado a foto em consideração. Para economizar espaço, não é preciso iniciar com currículo vitae ou currículo. Pode começar diretamente pelo seu nome. Não é um erro, mas pode ajudar a dar uma boa impressão. Os currículos estão muito mais concisos. Com isso, você ganha espaço e mostra que você está mais conectado à realidade do mercado. O uso de tópicos sempre facilita e ajuda quem tem dificuldade de escrever, porque dessa forma é possível resumir as atividades em pequenas frases. Elencar qualidades como analítico, líder, organizado, não é necessário. Elas serão analisadas sempre em uma entrevista pessoal, por meio de uma ligação telefônica, ou até mesmo, dependendo da instituição, pela aplicação de testes técnicos e psicológicos. Em vez disso, prefira descrever a área desejada no campo objetivo. Isso ajuda ao selecionador. O envio do currículo por e-mail facilita a vida, mas também pode ser fonte de armadilha. Os consultores preferem que o arquivo seja anexado.
no assunto da mensagem é preciso escrever algo como apresentação do currículo ou especificar sua área de interesse ou posição. Vamos dar uma olhada nesse currículo aqui. Nós temos aqui um currículo em que ele é bem simplificado. Em apenas uma página, ele colocou todas as suas experiências, formações. Olha só, aqui nós temos o nome, aqui nós temos a sua formação, pós-graduado, administrador de empresa. Em seguida, todos os cursos que ele fez e a experiência, que é muito importante, né? A data, vocês estão vendo que ele colocou a data, colocou o lugar, colocou a empresa, o tempo que ele trabalhou, de que forma que ele trabalhou, qual a função que ele exerceu. Em seguida, nós temos as atividades adicionais, né? Que talvez não seja remunerativa, que isso também é levado em conta, em consideração. Aqui fala que ele foi conselheiro da Fundação Amigos da Escola, presidente do Conselho de Preservação Ambiental, que isso é muito importante. Mostra que o candidato está envolvido em causas sociais e ambientais, sócio fundador da Fundação Preservação da História do Transporte de Valores do Brasil, autor do livro Adaptando-se ao Câmbio a um País com Moeda Real, interessantíssimo. E outras informações adicionais. E com isso, encerramos o assunto da nossa quarta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda à questão proposta, mas também interaja com os colegas, dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Para cada aula existe um fórum de discussão esperando pela sua participação. E não se esqueçam dos estudos da apostila e das atividades propostas que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Um grande abraço.